Beleza, pessoal? Voltando com a nossa sequência de vídeos. Na aula passada nós vimos que é bem fácil trabalhar com o componente table da paleta do MyDeck, ok? Nós fizemos o primeiro insert aqui utilizando o componente de query e fizemos um comando SQL para gravar um novo registro. Porém, perceba que utilizando o componente table foi bem mais simples. Nós montamos aqui uma rotina de novo, de inserir, editar, deletar e de dar post, de gravar o dado de forma bem mais simples, ok? Lembrando que até então, até este momento, nós não vimos muita diferença entre o MyDeck e outras ferramentas, como por exemplo o FireDeck. Salvo a exceção de que pelos testes executados com o MyDeck é muito mais rápido que lá no FireDeck, tem algumas diferenças, alguns recursos extras que o MyDeck possui que outras ferramentas não têm. Aqui no MyDeck, um dos componentes muito interessantes que nós temos aqui é o componente de backup. Com esse componente de backup é possível fazer backup e restauração de dados de forma bem simples, ok? Vou fechar aqui o projeto em execução. Vou aqui na página inicial e vou mostrar para vocês como é simples fazer backups utilizando o MyDeck. O MyDeck ele tem dois componentes aqui que tornam possíveis. O MyDeck ele tem dois componentes capazes de fazer backup de dados. Ele tem um componente chamado MyBackup, vou trazer para cá, e um componente chamado MyDump. Eu particularmente me acostumei a trabalhar melhor com o MyDump do que com o MyBackup. Qual a diferença dos dois? O MyBackup ele cria um backup de uma forma... O MyBackup ele faz um backup de uma forma binária, de um arquivo específico. Ele faz um arquivo para cada tabela do banco, ok? De forma que eu vou sempre precisar depois do componente MyBackup dentro de uma aplicação usando a paleta do MyDeck para poder fazer a restauração desses dados. Com o componente MyDump eu consigo fazer o dump. O dump, para quem não sabe, eu uso comandos lá do MySQL que pega todos os dados da tabela e exporta em formato SQL, no arquivo de texto, num script SQL, tornando possível eu fazer o backup e o restore aqui dentro da aplicação, como também por outros programas gerenciadores de banco de dados MySQL. Bom, nós vamos ver na prática como isso aí funciona. Vou pegar dois botões. Esse primeiro aqui eu vou definir a caption como backup com o MyDump. E esse aqui, deixa eu mudar o nome, né? btn dump. E esse outro, vou chamar de btn backup. Propriedade caption dele, backup com MyBackup. Ok. Dois cliques aqui no backup com MyBackup. Vou chamar aqui o meu componente MyBackup1. Ponto, simplesmente isso aqui, pessoas. Backup. Só que o MyBackup eu preciso indicar para ele também, aqui é bem útil, eu indicar aqui o meu diretório. Então vou pegar aqui o MyBackup. Ponto. Eu tenho a propriedadezinha aqui, ó. Deixa eu ver qual que é essa propriedade, que é, vamos lá, MyBackup, eu tenho aqui o path. Então vamos lá, MyBackup ponto propriedade path e MyBackup1, pessoas, propriedade path, que é uma string que vou setar como um getCurrentDir, que é para pegar o meu diretório atual. O getCurrentDir mais, abro aqui string, barra, backup. E aqui ele já setou para mim que aqui ele vai pegar para mim o caminho da minha aplicação e mais o backup. Então vou lá no meu disco local C, no meu teste MyDeck, dentro aqui do Win32
debug, que é a pasta que está o executável do projeto, eu vou criar uma pasta chamada backup. Ok? Veja que dentro dessa pasta não tem nada. Vou executar a aplicação. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar em backup com Vou clicar aqui no backup com o componente MyBackup. Deu um errinho aqui dizendo que esse comando backup table ele está depreciado no MySQL 5.5. Tudo bem, não tem problema. Para tanto, nós vamos voltar aqui no MyBackup. Ele tem aqui uma propriedade chamada mode. Vou mudar aqui de binary mode para text mode, para BM text. Aqui no table name eu não vou especificar nada por enquanto, tá? Vou executar o projeto. Backup com MyBackup. Ok. Vamos lá na pasta. Pasta backup. Veja que eu tenho aqui as 4 tabelas do meu banco de dados dentro. Ok? São arquivos. Olha lá, um arquivo de texto próprio do MyDeck. Ele tem a estrutura da tabela. Consegue trazer os dados para nós. Porém, particularmente, eu não prefiro esta opção. Tá? Se você quiser também especificar uma tabela específica aqui no table name, você pode escolher aqui na lista. Ok? E para fazer o restore desses dados, basta fazer o inverso. Setar aqui o MyBackup1 ponto restore. Ok? Passar aqui como parâmetro MyBackup.pf o diretório que está esse backup e ele já vai fazer o restore para vocês, tá? Eu não vou aprofundar nessa opção porque como eu disse, porém eu não vou aprofundar demais nessa opção porque na minha opinião o MyDump trabalha de forma mais adequada, tá? Então vou apagar esse restore daqui. Vou voltar agora e agora vamos trabalhar com o MyDump. Utilizando esse MyDump agora, nós iremos fazer um backupzinho mais interessante, mais bacana, ok? Bom, vou lá no diretório do meu sistema, lá no teste MyDeck, Win32, debug, a pasta backup eu vou eliminar esses itens, ok? Vou deixar em branco. E agora é o seguinte, esse MyDump também é bem simples de se trabalhar com ele, ok? E eu particularmente prefiro muito mais do que esse daqui do MyBackup. Bom, aqui no backup com MyDump, vou arrastar isso aqui para cá. Bom, eu vou arrastar esse botão para cá. Aqui no botãozinho do backup com MyDump, 2 cliques. Aqui eu vou setar o diretório também do backup. Vou setar aqui o meu MyDump1. Tá lembrando que eu não renomeei o componente. Ponto backup to file. Ok? E aqui eu vou passar o nome do arquivo que eu quero fazer o backup e do caminho. Então aqui eu vou fazer exatamente como nós fizemos lá com o MyBackup, só que agora eu vou criar uma variável chamada caminho, 2 pontos, do tipo string. Ok? Essa variável aqui vai armazenar para mim o caminho do meu banco de dados, ou melhor, do arquivo que eu quero salvar. Essa variável aqui ela vou indicar nela o caminho onde eu quero que esse backup seja feito. Então, a minha variável caminho, ela vai ter um getCurrentDir, ok? Que é o meu diretório atual, mais aspas simples barra e a pasta backup. Só que agora eu preciso passar também o nome do arquivo, então eu tenho que passar aqui mais uma barrinha. O nome do arquivo eu vou colocar aqui de meu backup.sql, ponto e vírgula para finalizar. E aqui eu passo o caminho, certo? E aqui embaixo também vou dar um show message, dizendo que backup feito com sucesso. Aspas simples.
com sucesso. Ok, vamos executar a aplicação. Creio eu que não vai ter problema. Backup aqui com o MyBackup nós já testamos, agora o backup com o MyDump. Ok, vamos lá. Backup feito com sucesso, vamos lá na pasta. Olha lá, dentro da pasta do meu debug, do meu backup, olha aqui dentro. Um arquivo do tipo SQL, veja que já apareceu aqui a estrutura, botão direito, se eu vier aqui editar, por exemplo, no bloco de notas, olha só. Aqui está o meu arquivo SQL, ok? Bacana isso aqui, ok, pessoal? Na aula seguinte eu volto e nós iremos continuar, beleza, pessoal? Na aula seguinte a gente volta e continua e dá uma incrementada nisso aqui, beleza?